Começa aí mais uma vez o Casamento Restaurado, o Casamento do Zero. E hoje a gente está falando sobre obrigações do casamento, que tem muitos casais que não entendem a sua postura com respeito às suas obrigações. É, Volto a dizer, tem muitos casais que mesmo que com 20, 30 anos de casados, eles ainda não sabem, não entendem a tamanha responsabilidade que eles têm, né, em suas obrigações, né, nos seus desligamentos, como a gente falou, naquilo que ele tem que se desligar, né, no seu no que todo casado deve de fato ser, né? Enfim, e hoje a gente vai falar sobre algumas situações aqui que o casal ele jamais deve deixar de cumprir, né? Tem que ser uma obrigação. A situação da obrigatoriedade no relacionamento deve ser levada a sério. A gente tem sempre o conceito de que a gente nunca é obrigado a nada, né? Ah, eu não sou obrigado a fazer isso, não sou obrigado a fazer aquilo, não sou obrigado a pedir perdão, sendo que eu estou certo, não sou obrigado a isso, aquilo. Então, existe sim obrigações no relacionamento e com a graça de Deus, a gente vai conseguir elucidar algumas delas para a gente poder ter um desfecho aqui para te ajudar no seu casamento a ser restaurado ou você que está começando aí um casamento, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que é uma obrigação, né, que nós temos selecionado aqui como uma obrigação no casamento, é a pessoa ser paciente, tá bom? Ser paciente é uma obrigação. É uma obrigação. A gente tem que ser paciente com o próximo, né? Temos que ser paciente com o professor, temos que ser paciente com o aluno, temos que ser paciente com a mãe, com o pai, com o filho, com todos, e no casamento não é diferente. Tem que haver paciência. Às vezes há uma certa vagarosidade, né? Uma certa, entre aspas, uma certa lerdeza no cônjuge que a gente precisa ser paciente. Às vezes é que nem um carro a álcool, né? Ele demora para pegar, mas depois que pega, vai embora. Então tem que ser paciente. Inúmeras situações no casamento corroboram para que você seja paciente. A paciência, ela é um instrumento em que Deus não dá, é você que decide ser. Ai, que Deus me dê paciência. Não, Deus não dá a paciência, mas Deus dá a oportunidade de você ser ali paciente na sua situação. É a oportunidade. Então vamos lá. Se o marido não está correspondendo, a esposa não está correspondendo com as suas expectativas em presente momento, seja no começo ou em alguma determinada situação, você então vai ter que ser paciente com ele, paciente com ela, esperar o seu momento, esperar a sua hora. Ah, mas se o meu marido não me faz um agrado, um carinho, não me fala palavras bonitas, e haja vista, as mulheres precisam de palavras, né? Mulher é emotiva, sentimental. Então, você vai ter que ser paciente, com todo cuidado, amor, dedicação, passar as coisas que você quer que te agrade. E é a sua obrigação, esposa, ser paciente com o seu marido e bem como o marido também, nas suas necessidades, quando a mulher diz que ela não está com vontade ou afim de ter uma relação, ou até mesmo de algum lugar, algum sentido, alguma forma, está indisposta, não é? Então, é a sua obrigação, marido, ser paciente com ela. Você precisa ser paciente. Essa é a primeira seleção aqui que a gente fez como obrigação do casamento. E existe também uma outra que é prioridades, tá? É uma obrigação você priorizar a sua esposa ou seu marido, priorizar a sua casa e priorizar os seus filhos. Por que nós colocamos priorizar uma obrigação? Porque tem muito marido que dá prioridade aos amigos, que dá prioridade ao futebol, dá prioridade à igreja.
às coisas da igreja, à obra de Deus, e isso está errado. Prioridade numa pessoa casada, em uma pessoa casada está em primeiro lugar a esposa ao marido, depois a casa e os filhos, tá? Então, você precisa entender as suas obrigações de casamento. Essa obrigação de priorizar, olha, tem pegado muita gente porque a maioria das pessoas escorregam aqui. As pessoas normalmente da igreja, assim como nós, acabam colocando a igreja em primeiro lugar, lugar de destaque. Aí é onde acontece o escorregão, o casamento fica de lado, casa e filhos, aonde começa a vir insatisfações, as portas malignas se abrem, Satanás aproveita a brecha, entra, coloca tudo aquilo que ele quer colocar, porque a porta está aberta, a prioridade, né, não está no seu devido lugar. Então, para que a prioridade esteja no seu devido lugar, entenda que é uma obrigação você priorizar a sua esposa, seu marido, casa e filhos, tá? Numa terceira seleção que nós fizemos aqui, a gente colocou como obrigação do casamento fazer a outra pessoa feliz. Eu não sei se você casou com a verdadeira intenção. A verdadeira intenção é fazer o outro feliz. A falsa intenção, a intenção errada é casar para ser feliz. Você não casa para ser feliz, tá? A verdade é essa, você casa para fazer o outro feliz, buscar, como diz a Bíblia, nas coisas do mundo, nas coisas dessa terra, nas coisas de tudo, inclusive no Senhor, em como agradar o seu cônjuge, em como agradar o seu marido e esposa, tá bom? Então, você precisa ter isso no teu coração, fazer o outro feliz. Nem sempre é uma tarefa fácil, uma obrigação fácil de cumpri-la, né? Uma tarefa fácil de cumpri-la. Por quê? Porque fazer o outro feliz depende muito daquilo que você está recebendo. Porém, o diálogo é importante quando o quesito é fazer o outro feliz. Você tem a obrigação de fazê-lo feliz, mas não dá para fazer alguém feliz estando ou recebendo pedradas, recebendo palavras negativas, insultos e outras coisas mais. Para fazer o outro feliz, é necessário com que você esteja recebendo ferramentas para tal. O casal tem que caminhar junto e entender tudo isso junto. Eu te passo boas ferramentas e recebo o que eu preciso receber. É assim que funciona. Eu planto e eu colho. E aquele que planta, ele colhe. São três obrigações: ser pacientes, prioridade sobre o cônjuge, a casa e filhos, além de futebol e outras coisas mais, as amigas, o shopping, deixar isso para outras coisas, outras situações, mas a prioridade tem que ser ali sua casa, seus filhos e principalmente seu casamento, e fazer o outro feliz é uma prioridade que você tem que cumprir na sua vida. Que Deus te abençoe.